Olá a todos, este é o canal Razão e Fé, trazendo para você mais um tema que envolve razão e religião. Um tema para nossa reflexão e para que nós possamos, com certeza, a partir dessa reflexão, nos aproximarmos mais das verdades que cercam tudo que envolve a nossa vida aqui nesse planetinha chamado Terra. Meu nome é Nassib Chalup, eu sou mestre em teologia e atualmente estou fazendo doutorado na mesma área. Bom, vamos lá. Hoje eu tenho uma história para contar para vocês, mas é um fato ocorrido realmente, é uma história verídica. E após contar essa história, você terá a oportunidade de fazer uma reflexão acerca dela e de tudo que envolve essa história, né? Das lições que ela nos deixa para refletirmos e entendermos melhor algumas coisas que muitas vezes nos faltam a compreensão, porque na verdade as respostas estão além de onde nós podemos enxergar. Aqui vai a história. Um homem cristão pregava em um determinado local, um salão muito grande, e esse homem, em dado momento, ele falava das virtudes de Deus para conosco. Um homem de muita fé, e que alguns diziam até que Deus conversava com esse homem. Deus permitia a ele saber sobre algumas coisas que seriam úteis para a sua vida enquanto um homem que ensinava a palavra de Deus. O fato era que realmente era uma pessoa de muita crença, uma pessoa que andava sempre muito próximo de Deus. E esse homem estava ali pregando, falando sobre Deus, sem envolver a temática da religião nas suas pregações. E quando ele elogiava o Criador, de repente se levanta uma mulher e disse para ele, a mulher cabisbaixa, até então, se levanta, caminha em direção ao homem e diz, e todos os presentes, evidentemente, e eram centenas de presentes, o salão era muito grande, e a mulher diz ao homem que pregava, de que Deus você está falando? Que Deus é esse? Que falso Deus é esse que você está apresentando às pessoas? Deus não é bom, nunca foi. Pelo contrário, Ele é mau, nos castiga, nos pune. Ele é ruim conosco. É uma fantasia de todas as pessoas crerem que Ele é bom. O homem, então, que sequer mostrou surpresa, se aproximou da mulher e disse, você poderia nos contar por que tem essa impressão de Deus? E ela então disse, é claro, é bom que eu diga para que todos saibam realmente quem é Deus e saibam que Ele não é essa pessoa bondosa, generosa que você está pregando sobre Ele. Então o homem disse, por favor, nos conte. E a mulher então começa dizendo que ela havia se casado jovem e que logo no início do casamento descobriu que ela não podia ser mãe, que ela não podia ter filhos. E que então o marido, muito generoso, compreensivo, concordou em que eles adotassem uma criança. Logo depois que adotaram a criança, o marido, ainda muito jovem, veio a falecer. Esse foi o primeiro problema dessa mulher com Deus. Perder o marido tão jovem. Ela não entendeu porque Deus estava levando o marido dela tão cedo. Bom,
Esse garoto tinha sido adotado de uma mãe solteira, que o único contato que a mulher teve com ela foi no ato da adoção, e ela nunca mais viu essa mãe biológica do garoto. Esse menino cresceu, vivia muito bem com a mãe adotiva, quando aos 14 anos ele cismou que queria conhecer a mãe biológica. O menino mudou muito de comportamento na escola, começou a ter notas ruins e andava sempre respondendo à mãe adotiva em casa. E um dia, então, ela se aproximou dele e disse: meu filho, eu compreendo que você queira conhecer a sua mãe biológica. Vamos fazer o seguinte para que você possa acalmar seu coração. Quando você fizer 18 anos, eu vou dar um jeito de encontrar a sua mãe biológica e vou, com certeza, te apresentar para ela. Vou deixar você saber quem é sua mãe biológica. É uma promessa que eu faço a você. Sabendo que a mãe era uma mulher muito honesta, correta, o menino sabia que ela faria isto. E então acalmou seu coração e seguiu em frente, melhorando até o seu comportamento. Quando o garoto fez 18 anos, aconteceu dele estar dando um passeio de moto, exatamente no dia, e então o garoto veio a falecer. Veio a falecer, segundo relatado pela mãe, antes que ela pudesse pagar a promessa dela, levando a sua mãe biológica. Então ela relata isso ao pastor e a todos os presentes e pergunta a ele: que Deus é esse? Que não deixou esse menino ter uma família, que não me deixou ter um filho, que levou o meu marido, o meu grande companheiro ainda jovem? Que Deus é esse que não deixou que eu pagasse a minha promessa ao meu filho? Que Deus é esse? Diga. Diga ao Senhor que está aí enchendo a cabeça dessas pessoas de mentiras. O homem, então, que sempre teve muita fé em Deus e que conseguia ouvir a Deus, caminhou para ela e disse: então seu filho morreu no dia do aniversário dele. E ela disse: o senhor já escutou, eu já falei que morreu. Aí ele falou: e a senhora sabe por que o seu filho morreu? Ela: claro que não. A única coisa que eu sei é o que seu Deus é ruim, é mau. Aí ele: a senhora está enganada. Seu filho morreu no dia do aniversário dele, porque esta era a única forma para que a senhora cumprisse a sua promessa. Porque a mãe do garoto, a mãe biológica do seu filho adotivo, ela morreu há 3 anos atrás. Então Deus sabe que a única forma para você pagar a sua promessa era levar o garoto para o lugar onde a mãe está, no reino de Deus, no mundo espiritual. Somente assim a senhora pôde pagar a sua promessa de permitir que o seu filho adotivo conhecesse a mãe biológica. E foi Deus que providenciou isso. Assim, você pagou sua promessa. E a mulher, então, quando teve a confirmação de que aquele homem dizia a verdade, ela retornou ali. Disse a todos que era verdade, que ele tinha razão, e chorou muito. Muito. Isso nos mostra que quando acontecem coisas ruins conosco, pelo fato de entendermos ou pelo fato de não entendermos estas coisas, não significa que Deus nos abandonou. Não significa que Ele não está conosco ou que Ele não fez o melhor para as nossas vidas.
quando for pedir a Deus as coisas, peça que Ele faça o melhor por você. Ele é quem sabe o que é melhor para você, e não nós. E acredite, se você tiver fé, Ele fará o melhor para você. Então, meus amigos, pelo fato de não entendermos Deus, não significa que Ele não existe, que Ele não caminha conosco e que Ele nos abandonou. Nós é que não entendemos. Meus amigos, é uma reflexão profunda. E hoje, vamos ficando por aqui, para que desde já você reflita sobre esse momento vivido por cristãos aqui na Terra e que nos ensina um pouquinho do que é Deus e do quanto nos precipitamos ao julgá-lo. Um grande abraço a vocês. Vamos ficando por aqui. E, é claro, o canal Razão e Fé em breve retornará com mais um tema para que nós possamos refletir com o coração e nos aproximarmos cada vez mais de Deus, porque esse é o nosso objetivo. Peço que compartilhem esse vídeo para que outras pessoas possam alcançar essa versão importante, onde podemos conhecer melhor a Deus e a nós mesmos. Um grande abraço a vocês.